Olá, queridos alunos, aqui quem fala é Tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será Geografia e nós iremos falar sobre o capítulo 5, página 241, sobre os meios de transporte. A palavra transporte possui origem na língua latina, onde transportare significa levar além da porta, com destino a algum outro lugar. Ou seja, transportar refere-se ao ato de se deslocar de um lugar para o outro. Diariamente, as pessoas realizam esse movimento de ir e vir da escola, do trabalho, e para isso utilizam diversos meios de transporte, como ônibus, carros, metrô, bicicleta. E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os principais meios de transporte utilizados. Os meios de transporte são de fundamental importância para o desenvolvimento da infraestrutura e da economia de um determinado local, sendo responsáveis pelo deslocamento de pessoas, animais, matérias-primas e mercadorias. O deslocamento foi tão essencial para o desenvolvimento dos seres humanos ao longo do tempo, dando origem a diversas sociedades. A criação dos meios de transporte fez com que o deslocamento das pessoas se tornasse mais rápido e intenso. E a evolução dos meios de transporte, que foram a construção da roda, o uso de animais, a construção de estradas e as rotas marítimas. Nós chamamos de modais de transportes as diferentes formas e modos que ela acontece. E ele pode acontecer de 5 maneiras diferentes: o transporte rodoviário, o ferroviário, o aquaviário e o aeroviário e também o duto viário. Nós precisamos então entender qual o modelo de transporte mais adequado para o que será transportado e também para a distância percorrida, e que em determinados momentos esses transportes podem se articular uns aos outros. O transporte exerce um papel essencial para o desenvolvimento de um país, pois, se bem desenvolvido, proporciona uma rápida mobilidade de pessoas, bens e serviços, além de permitir a dispersão e distribuição de atividades produtivas a nível mundial. E é ele, junto ao setor de comunicação, quem permite toda a integração de cadeias produtivas, possibilitando o deslocamento de matérias-primas de um país para serem produzidas em outro e comercializadas em vários outros. O transporte pode ser realizado por terra, água ou ar, e dessa forma podem ser classificados também como terrestres, onde se destacam os transportes rodoviários e ferroviários, ou aquáticos, onde observamos o transporte marítimo e o fluvial, e o aéreo, onde verificamos principalmente a aviação. Vamos ver agora algumas características, sobre os principais meios de transporte. O transporte ferroviário, nesse tipo de transporte, o deslocamento é realizado por meio de vagões que se movem sobre trilhos. O trem é considerado um transporte muito eficiente, visto que ele possui capacidade de transportar cargas pesadas de forma rápida. É considerado um dos meios de transporte mais antigo e seu surgimento se deu na primeira Revolução Industrial, ocorrida no continente europeu, no final do século XVIII e início do século XIX. Os trens foram responsáveis por revolucionar a forma como se transporta matérias-primas, visto que são capazes de transportar de forma rápida muitas toneladas de grãos, minérios, madeira.
Embora nas grandes cidades os metrôs venham ganhando espaço no transporte da população, o transporte ferroviário vem gradativamente perdendo espaço. As principais vantagens do transporte ferroviário são a segurança, os baixos impactos ambientais provocados e o custo operacional e de manutenção reduzido. Por outro lado, possui como desvantagem a reduzida flexibilidade de horários e rotas. O transporte rodoviário, que atualmente é o mais utilizado do mundo, sendo responsável pelo deslocamento de pessoas e mercadorias. Este tipo de transporte pode ser realizado por diversos veículos, dentre os quais podemos destacar os automóveis, as motocicletas, os caminhões e os ônibus, que se deslocam por ruas, rodovias e estradas pavimentadas ou não. Porém, a precariedade das estradas torna esse meio de transporte muito caro e apresenta a vantagem de possuir bastante flexibilidade quanto ao seu itinerário, podendo acessar regiões onde os transportes ferroviários e fluviais não conseguem chegar. Apresenta o menor custo de implementação, porém custos elevados de manutenção e combustível. Além disso, o transporte rodoviário provoca profundos impactos ambientais. O transporte marítimo, realizado por navios, barcos transatlânticos pelos mares e oceanos, é muito utilizado para transportar grandes quantidades de cargas de um país para o outro. Atualmente, cerca de 90% das mercadorias são transportadas através de vias marítimas. E o transporte marítimo pode ser classificado de acordo com o percurso que realiza. Cabotagem e internacional. A cabotagem refere-se ao transporte realizado na região litorânea de um país. Já o transporte internacional é realizado quando o deslocamento se dá entre dois ou mais países. Embora seja considerado um meio de transporte lento, o transporte marítimo é amplamente utilizado para o transporte de cargas, pois apresenta um custo relativamente baixo quando comparado a outros meios de transporte que realizam esse deslocamento entre países. O transporte fluvial é considerado um dos meios de transporte mais antigos da humanidade e consiste em uma forma de transporte aquático, onde são utilizados barcos, balsas e outras embarcações para percorrer o leito dos rios. Embora o transporte fluvial seja considerado um transporte lento, estes ainda são muito utilizados tanto para transportar cargas quanto para transportar pessoas. Em relação aos demais transportes, apresentam um baixo custo operacional e é pouco poluente. Geralmente ele é utilizado de forma regional, visto que apresenta limitações devido às necessidades de hidrovias, ou seja, de rios navegáveis. Sobre o transporte aéreo, ele é considerado o meio de transporte mais rápido e eficiente do mundo e é utilizado para transportar cargas e pessoas. No entanto, ele é utilizado principalmente para o transporte de passageiros. E para isso são utilizados aviões, helicópteros, jatos e até balões. O transporte aéreo é considerado um dos meios de transporte mais seguros e sua utilização tem se intensificado ao longo das últimas décadas. O primeiro avião foi criado pelo brasileiro Santos Dumont no início do século XX. Devido ao seu elevado custo e seu tamanho limitado, ainda é pouco utilizado para o transporte de cargas. Além disso, apresenta um elevado custo de implantação e manutenção. Embora os aeroportos operem com o auxílio de equipamentos que ajudam nos pousos e decolagens, a aviação é dependente de condições climáticas e atmosféricas. Além disso, esse meio de transporte provoca grande impacto ambiental,
que vai desde a poluição atmosférica até a poluição sonora. E o transporte dutoviário é o transporte através de dutos ou tubos. Normalmente é utilizado para transportar produtos oleosos, como petróleo, e produtos gasosos, como gás natural. Os dutos utilizados para esse tipo de transporte podem ser de 4 tipos. São eles subterrâneos, localizados abaixo da terra, aparentes, localizados sobre o solo, aéreos, que são os suspensos no ar, e os submarinos, que são os submersos no fundo do mar. Além disso, os dutos podem ser classificados também de acordo com a substância que eles transportam. Os gasodutos são responsáveis por transportar gases como o gás natural. Mobilidade urbana, quando nós falamos isso, nós podemos entender como a facilidade de deslocamento das pessoas na cidade, através de diferentes modos: a pé, bicicleta, veículos particulares ou transportes coletivos, como ônibus e vans, trens e metrôs. E com o aumento de fluxo de pessoas, bens e mercadorias, tem cada vez mais se intensificado nos grandes centros urbanos. E acontecem uma série de problemas, como poluição e congestionamento pelo excesso de veículos. Esses problemas podem justamente interromper o próprio funcionamento da cidade, seus fluxos e a circulação, e com isso comprometer a economia. Nossas cidades há muito tempo vêm sendo planejadas para os carros, mas como enfrentar esse desafio? E para isso, nós precisamos então compreender que é de suma importância o investimento no setor de transporte coletivo. Ao melhorarmos a qualidade dos transportes de ônibus, trens e metrôs, consequentemente iremos melhorar nossa circulação na cidade, seja a passeio ou para irmos ao trabalho. O investimento em transportes alternativos, como bicicleta, também pode ser uma grande potencialidade no transporte e na circulação pela cidade. Agora, meus queridos, vocês podem fazer a leitura novamente do capítulo para que vocês consigam fazer os exercícios da página 247, 248 e 249. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.